Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, família Batista Manancial, meus amigos que estão nos assistindo, estamos dando início a um novo quadro da Batista Manancial através do canal do YouTube. O quadro chama-se Curiosidades dos Hinos do Cantor Cristão. Na Escola Bíblica Dominical nós já iniciamos a história do hino, do hinário, do cantor cristão e de alguns hinos. E tivemos a ideia, eu e o seminarista Esdras, tivemos a ideia de fazer um quadro para contar a história de hino por hino, para que possamos conhecer as curiosidades que envolveram aquele momento que marcou a letra, a história de cada hino. E eu vou deixá-los agora com o nosso seminarista, que Deus continue abençoando ele, para que ele continue colocando o seu dom à disposição do reino de Deus. Fiquem na paz e prestem atenção, viu? Prestem atenção para aprender, porque quando a gente canta sabendo a história, a gente canta com mais amor. Fiquem na paz. Muito bem, meus queridos amados irmãos, como o pastor falou, nós estamos dando início a uma série de histórias, dos hinos, ou seja, as curiosidades dos hinos do cantor cristão. E hoje nós vamos falar num hino muito conhecido do cantor cristão, que os batistas brasileiros, tanto batista como outras denominações, cantam o hino. O hino chama-se Castelo Forte, é o hino 223 do cantor cristão. E a curiosidade é que este hino foi escrito por um cidadão chamado Martinho Lutero, um homem muito conhecido, foi o reformador, ele foi responsável pela reforma protestante em sua época, e Martinho Lutero teve uma grande história, na nossa reforma. E o homem, ou seja, o maior hino, o maior homem do maior período da história alemã foi Martinho Lutero. Foram com essas palavras que James Morphy, quando se referiu ao hino, que em outras palavras foi descrito pelo famoso poeta germânico Erich Heine. Um cântico de guerra foi este hino, com o qual ele e seus colegas entraram em Worms. Worms era uma cidade da Alemanha na época. A velha catedral tremeu ao som destas novas notas e os pássaros foram espantados dos seus esconderijos nas torres. Pasmem, meus queridos, justamente uma das torres que Martinho Lutero ficou enclausurado e compôs o hino Castelo Forte. Este hino, conhecido como a Marsellesa da Reforma, ou seja, o hino que marcou a Reforma, conserva até hoje o seu poder e poderíamos usá-lo ainda em outro conflito semelhante. Então, foi com essas palavras que James Morphy, como eu falei no começo, ele entrou naquela cidade e eles estavam cantando o hino Castelo Forte. O hino Castelo Forte é considerado como um hino de guerra, porque é um hino que anima, é um hino que dá ânimo às tropas, na época, também pessoas, muitas vezes nós estamos um pouco abatidos e cantamos o hino Castelo Forte. Eu acho que muitos de nós já tivemos a oportunidade de cantar sozinho o hino Castelo Forte. Há pelo menos 63 traduções deste hino em inglês. É só um fato para nós lembrarmos. Eu falei aqui uma vez que os hinos que foram trazidos, ou seja, os hinos do cantor cristão,
foram trazidos, chegaram aqui no Brasil através dos missionários. E muitos desses hinos foram escritos por missionários metodistas, congregacionais, batistas, na época, e foram trazidos aqui para o Brasil, chegou aqui no Brasil através dos missionários. Então, muitos desses hinos foram traduzidos em inglês e também em outras línguas, merecendo o destaque do Dicionário de Hinologia de John Julian. A hinologia, como nós já falamos aqui, é o estudo dos hinos. A tradução em língua portuguesa que usamos em nosso cantor cristão é a autoria de J. Eduardo. Pois bem, a letra do hino em consideração, agora nós vamos saber quem foi realmente que fez esse hino. A letra do hino em consideração foi escrita pelo homem que pretendia ser advogado e estava se preparando para isto, quando, certo dia, quase morreu fulminado por um raio, que matou um amigo ao seu lado. Muito impressionado com aquele fato, este jovem, ele se impressionou com aquele incidente, né? E o jovem estudante colocou sua vida nas mãos de Deus. Segundo a história, quando aconteceu aquilo, este jovem se ajoelhou e fez assim: Senhor, eu escapei com vida, por isso vou me dedicar às coisas de Deus. Por incrível que pareça, ele ia ser advogado, ele ia estudar para ser advogado, ok? Iniciou o curso de teologia, preparando-se para exercer o sacerdócio católico romano. Aos 24 anos, foi ordenado sacerdote e no ano seguinte, em 1508, quando estava com seus 25 anos de idade, foi nomeado professor da Universidade de Wittenberg. Wittenberg é justamente a cidade onde está ali, cravado na porta da igreja de Wittenberg, as 98 teses deste jovem na época, que foi a reforma, né, protestante. Tornou-se logo evidente que aquele jovem sacerdote era diferente. Ele desafiou a ele desafiou, vamos dizer assim, os decretos da autoridade papal. Ou seja, tudo que Martinho Lutero fez na época, ele contradiz com as regras, com os decretos papais da sua época. Pregava que todo mundo deveria ler a Bíblia. E na época, só o clero, na época, só permitia que só quem pudesse ter acesso à Bíblia era eles, ou seja, o clero. E como também o mártir João Rus, que morreu em 1415, ensinava que o povo deveria ter o privilégio de cantar na igreja e que este privilégio não era somente do clero. O homem que estamos falando é autor de 37 hinos traduzidos no nosso cantor cristão e tradutor da Bíblia. Este homem, como todos nós conhecemos, ele também, o homem que falamos, é autor de 37 hinos, como nós já falamos, tradutor da língua alemã e líder da reforma religiosa, que abalou o mundo no século XVI. Martinho Lutero. O hino a que nós nos referimos é Castelo Forte, como eu já falei. Quando Martinho Lutero tinha 46 anos, ele já tinha 46 anos. Sua letra é baseada no Salmo 46. Pelo menos 2 outros hinos escritos por ele foram também baseados nos Salmos. Dizem que Martinho Lutero, em tempo de dificuldades, de provações, sempre
virava para o seu companheiro Felipe Maliton e dizia: vamos, Felipe, cantemos o Salmo 46. E assim cantavam Castelo Forte. Meus queridos, como é lindo as curiosidades dos nossos hinos do cantor cristão. A melodia do hino é também da autoria de Martinho Lutero, que era excelente musicista. Ele tinha o dom da música também. Ora, ele foi seminarista, né, em teologia, e ele aprendeu também na parte da música, ok? Ele é uma melodia que, nas palavras do irmão logista, metodista Robert Curl, excelente em todos os sentidos, é empolgante e tem dignidade, unidade e autoridade raramente igualável. Basta dizer que são muitos os compositores que têm usado texto, ou seja, trecho desta melodia em suas obras. Entre eles podemos citar Beck, Warren, Mendelssohn e Weberson. Então, essas pessoas, eles contribuíram também para os hinos, ou seja, para esse hino Castelo Forte. Enfim, Castelo Forte é um hino que entrou, conquistou gerações. Todas as pessoas, todas as igrejas, até mesmo pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Cristo. Mas eu já vi pessoas, meus queridos, que não tiveram experiência com Cristo, até mesmo cantarem, assobiarem, balbuciarem o hino Castelo Forte. Quando nós falamos aqui em John Hus, John Hus foi contemporâneo de Martinho Lutero. John Hus, ele já havia preparado esse caminho da reforma, mas John Hus não foi feliz. Por quê? Porque ele foi abafado, ele cortaram vamos dizer assim, a ideia dele de continuar com a reforma. Mas Martinho Lutero teve a honra, teve a ajuda de várias pessoas e, acima de tudo, eu creio que ele teve a ajuda do poder de Deus para fazer o hino Castelo Forte. E eu vou tentar cantar aqui para vocês o hino Castelo Forte, que é muito bonito. Vou ver se a minha voz ajuda. 323 do cantor cristão. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, em seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos
altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande causador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Irmãos, esses são 4 estrofes. A última estrofe eu não vou cantar mais porque a minha voz já não dá. Mas diz assim: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos o seu reino. Este foi as palavras de Martinho Lutero quando compôs Castelo Forte. Que Deus abençoe a todos e que nós podemos cada vez mais ter essa segurança no Castelo Forte que é o nosso Deus. Amém.